Flamengo vê Luiz Henrique desvalorizar na Copa do Mundo e aumenta a expectativa pela contratação do atacante. Excelente notícia! Arrascaeta volta ao Flamengo 100% para a reta final da temporada. Meia Matheus Gonçalves é oferecido ao Cruzeiro. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família, que seja uma semana aí abençoada, uma semana maravilhosa. Antes das informações do Mengão, agora acabou a brincadeira. É hora de separar os homens dos meninos. Começa a Copa do Mundo para valer nessa fase de mata-mata, né? A fase 16 avos. Por que não é a fase de oitavas de final? Porque a FIFA incluiu mais seleções. Então temos a fase 16 avos, quem avançar faz as oitavas de final. A gente tem aqui os confrontos e os dias. Hoje temos apenas um jogo, que vai acontecer às 16 horas, 4 da tarde, África do Sul e Canadá. Quem passar aí avança de fase, né? Um jogo aí mata-mata. Nesta segunda-feira teremos 3 partidas. 2 da tarde, primeiro jogo, Seleção Brasileira e Japão. O segundo jogo, 17h30, 5h30, Alemanha e Paraguai. E às 22 horas de amanhã, Holanda e Marrocos. Terça-feira, dia 30 de junho, teremos aí Costa do Marfim e Noruega, às 2 da tarde, 16 horas, França e Suécia, 22 horas, México e Equador. Na quarta-feira, dia 1º de julho, 1 da tarde, Inglaterra e Congo, 5 da tarde, Bélgica e Senegal, 21 horas, 9 da noite, Estados Unidos e Bósnia. Na quinta-feira, dia 2 de julho, 2 jogos, Espanha e Áustria, às 4 da tarde, e 8 da noite, Portugal e Croácia. Na sexta-feira, os últimos jogos da fase 16 avos, teremos logo meia-noite, né, de quinta para sexta, Suíça e Argélia, 15 horas, 3 da tarde, Austrália e Egito, 19 horas, 7 da noite, Argentina e Cabo Verde, e o último jogo dessa fase aí, inicial de mata-mata, 22h30, 10h30 da noite, Colômbia e Gana. Todas as informações sobre Copa do Mundo, classificação, notícias, dados, estatísticas, você acompanha no Flashcore. Inclusive, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, porque o Flashcore tem uma página aí exclusiva, dedicada com promoções e vantagens das casas de apostas. O link tá aqui no comentário fixado. Bom, bora falar de Mengão, porque eliminado da Copa do Mundo sem entrar em campo, Arrascaeta esteve aí no banco de reservas no último jogo contra a Espanha. A Espanha venceu por 1-0, a falha do Muslera, que eliminou aí a seleção uruguaia. A presença do Arrascaeta no banco de reservas animou a galera do Flamengo, né? Que agora aguarda aí o retorno do meio-campista para seguir aí o processo final de recuperação. Apesar de ser opção, o camisa 10 não apresentava condições de jogo. Por isso, o El Louco Bielsa não colocou o Arrascaeta em campo. Existia a expectativa, se o Uruguai avançasse, dele entrar em uma partida de mata-mata. Como o Uruguai foi eliminado, agora você vai entender os planos que o Flamengo tem para Georgian de Arrascaeta. O Uruguai está em fase final de recuperação da lesão na panturrilha direita, sofrida às vésperas da Copa do Mundo, lá no treinamento do Uruguai. Ele não está mais entregue à fisioterapia. Uma excelente notícia. Arrascaeta não sente mais dores, agora é só ritmo de jogo, né? Agora é só se preparar aí para a reta final da temporada. A expectativa do Flamengo é ter o uruguaio 100% recuperado aí, né, para o jogo do dia 22 de julho. É o primeiro jogo depois, né, da Copa do Mundo. O Flamengo vai enfrentar a Chapecoense fora de casa. E aí, como ficou um longo tempo sem jogar, já que vinha aí de uma fratura na clavícula, o jogador vai voltar de forma gradual. Mas a boa notícia para o Flamengo é que o processo de recuperação foi feito
já com o Lanian Neves, fisioterapeuta do clube. O Flamengo enviou o Lanian lá para a Copa do Mundo para tratar exclusivamente Arrascaeta, Varela e De La Cruz, e ele foi responsável aí direto, né, por todos os cuidados do nosso camisa 10, ele auxiliou no monitoramento e alinhamento de processos para que o Flamengo já saiba de tudo, né, que foi feito lá para dar andamento quando ele chegar aqui. Arrascaeta, Varela e De La Cruz vão ganhar 10 dias de férias e devem ficar fora do período de treinos e jogos em Portugal. A tendência, nesse momento, é que eles se reapresentem no Ninho do Urubu para iniciar os trabalhos de preparação. Apesar de ter aí os dias disponíveis, eles podem retornar antes ao CT, tá bom? Notícia excelente aí. A gente precisa do Arrascaeta 100%. Será um grande reforço para o Flamengo nessa reta final de temporada, né? A gente espera já ter o Arrascaeta contra a Chapecoense, tem que ganhar os jogos do Campeonato Brasileiro, já tem confronto importante de oitavas de final da Libertadores contra o Cruzeiro e o Arrasca vai ser um grande reforço nessa reta final. Olha, gente, falando sobre mercado da bola, o Flamengo segue interessado na contratação do atacante Luiz Henrique, do Zenit. E internamente, o clube rubro-negro vê aí o cenário com mais otimismo. Isso porque o Luiz Henrique conseguiu perder espaço na seleção brasileira para o Ryan, ex-atacante do Vasco e que está lá no Bournemouth. E o Luiz Henrique, existia assim uma possibilidade, né, uma confiança no trabalho do Ancelotti, só que o Ancelotti preferiu aí o ex-atacante do Vasco, que entrou bem no último jogo contra a Escócia, e o Ancelotti deve repetir a escalação no jogo de amanhã contra o Japão. E aí o Luiz Henrique ficaria no banco, né? Aí no caso é aquele reserva do reserva, né? Porque o reserva de imediato seria o Luiz Henrique, só que o Ryan ganhou aí a posição. O Flamengo vê o cenário com bastante otimismo, já que o atacante do Zenit está mais se desvalorizando do que valorizando, né? Não adquiriu a titularidade, não teve destaque na Copa do Mundo, e isso é muito bom, porque existia a expectativa aí, né, do jogador se valorizar na Copa do Mundo e o Zenit, de repente, pedir mais dinheiro, ou até mesmo um grande clube da Europa chegar e fazer uma proposta, e aí não daria para o Flamengo. O Flamengo tem muito interesse no Luiz Henrique, o próprio presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista Bap, não escondeu de ninguém, ele só faltou falar o nome, né? Ó, tem jogador aí que o Flamengo quer, tá de olho, mas tá com a cabeça na Europa. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Se não chegar uma proposta da Europa, vai fazer o quê? Vai voltar para o seu clube, né? E ele vai continuar escondido lá no Zenit, né? O Zenit continua impedido de participar da UEFA Champions League e tudo mais. E aí o Flamengo pode ter aí uma última cartada, podemos dizer assim, um trunfo pelo Luiz Henrique, caso ele continue se desvalorizando na Copa do Mundo com a seleção brasileira. O presidente Bap é admirador do futebol do Luiz Henrique e está disposto aí a contratá-lo, desde que a negociação seja financeiramente viável para o clube. Informação do jornalista Romário Júnior, do Bastidores Fla. Então tá aí, gente, uma boa notícia. E não é só o Luiz Henrique, né? Tanto o Luiz Henrique quanto o Danilo, que são dois alvos do Flamengo para essa próxima janela, estão aí se desvalorizando, né? O Danilo não tem grande destaque na seleção brasileira, o mesmo ocorre com o Luiz Henrique. Diferente dos amistosos antes da Copa do Mundo, os jogadores aproveitaram as oportunidades, só que na Copa mesmo, a Vera, para valer, o Ancelotti não tem dado aí muitas chances, né? Pelo menos eles entram assim no segundo tempo, raramente, com alguns minutos de jogo e não conseguem se destacar. Bom, para o Flamengo é interessante que vê aí o cenário com bastante otimismo. Você é a favor ou contra a contratação de Luiz Henrique, atacante do Zenit? Deixa aqui nos comentários. Eu vejo o Luiz Henrique como um potencial ali para substituir o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique ele não vai aguentar jogar mais em alto nível, né? A gente sabe disso, apesar de ter renovado o contrato por mais um ano, mas o Luiz Henrique cairia como uma luva ali, acho que jogaria muita bola. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, para a gente fechar esse vídeo, uma última informação, o meia Matheus Gonçalves foi oferecido ao Cruzeiro, informação do jornalista Samuel Venâncio e também do GE, Globoesporte.com, porém, o alto custo da operação é o principal entrave. O Cruzeiro ainda não desistiu, o Flamengo observa atentamente essa jogada de tabuleiro do Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro avançar com essa questão aí do Matheus Gonçalves, se o
Cruzeiro de fato fizer alguma proposta ou adquirir o jogador, o Flamengo ainda detém 20% dos direitos econômicos do atleta, além de 5% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Ou seja, se o Cruzeiro, de fato, avançar nessa contratação do Matheus Gonçalves, que está jogando lá nos Emirados Árabes, e colocar o valor na mesa, o Flamengo tem aí uns milhões para receber. Ao todo são 25%, 20% dos direitos econômicos que o Flamengo colocou na cláusula, né, quando liberou o jogador, e mais 5% de mecanismo de solidariedade da FIFA. O Flamengo pegaria aí quase 30% da proposta, né? E aí a gente vai ficar aí aguardando qualquer novidade, a gente informa ao torcedor rubro-negro. Se você chegou até aqui, eu quero lembrar que no link no comentário fixado tem o nosso Shopping do Rafla. Você pode adquirir o seu produto, chega na sua casa, entrega em todo o Brasil. E você tem muitas promoções aí, né, acontecendo. Promoções da Copa do Mundo, produtos do Flamengo. Duas coisas, inclusive, acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo, o nosso clube de coração. E a segunda é que qualquer produto que você adquirir aqui, você ajuda o nosso canal, que somos afiliados das principais lojas de e-commerce do país. Então dá um pulinho lá no Shopping do Rafla, o link está aqui no comentário fixado, vê lá qual promoção tem para hoje aí, para esse domingão, dia 28 de junho. Eu volto ainda hoje com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, é muito importante o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, um excelente domingo. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!